olhando para a certificação, é um investimento que você faz para você mesmo. O tempo que você está desempenhando ali, o conhecimento que você está adquirindo ali é seu. É um desenvolvimento que você está trabalhando na sua carreira. Então, óbvio que é bom para o mercado de trabalho, é bom para as empresas ter mais gente capacitada, mas na prática você está emprestando o seu conhecimento para essas empresas e você está carregando isso com você sempre. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast, nosso ponto de encontro para explorar os temas mais relevantes do universo da tecnologia e cibersegurança. Hoje vamos mergulhar em um assunto super importante para quem quer se destacar na área de segurança cibernética ou até começar na área, as certificações. Para essa conversa, tenho o prazer de receber duas especialistas no assunto, engenheiras da Fortinet Brasil, Thaís dos Santos e Mavi Treco, que possuem vasta experiência no tema e sempre agregam muito, vocês vão ver. Thaís, Mavi, é um prazer receber vocês aqui no podcast. Sejam muito bem-vindas. Ai, muito obrigada. Eu já tô me sentindo em casa, que essa é a minha segunda vez. Ai, que bom! Então eu já estou bem confortável aqui no podcast. Ah, excelente. É isso que a gente quer mesmo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Ah, obrigada, meninas. Bom, e para começar o nosso papo, eu queria que vocês contassem pra gente de forma geral mesmo, uma visão geral. Nosso tema é certificações, né? O porquê que as certificações, elas são tão valorizadas, principalmente na área de cibersegurança, né? A gente sabe que quanto mais atualizado o profissional, melhor. Isso para todos os setores, né? Todas as áreas. Mas quando o assunto é cibersegurança, o peso é diferente, né? É grande, certo? O que elas representam para os profissionais e também para o mercado? Excelente pergunta. Eu acho que quando a gente entra nesse mérito da importância das certificações para o mercado de cibersegurança, a gente bate primeiro num desafio que o próprio setor traz. Então, um tema que a gente já debate diversas vezes em relação à falta de profissionais capacitados. Então, falta mão de obra realmente capacitada dentro desse cenário. Então, dessa forma, as certificações acabam ajudando nessa questão da capacitação. Mesmo dentro de cenários, por exemplo, de universidade, a gente hoje já tem alguns cursos voltados para a cibersegurança, mas eles não conseguem ainda capacitar e formar profissionais da forma que o mercado hoje necessita. Então, as certificações são uma forma da gente capacitar esses profissionais e esses profissionais posicionarem para o mercado também quais são as habilidades, quais são realmente as áreas de atuação deles dentro de todo esse escopo diverso que é cibersegurança. E as faculdades hoje, elas acabam tendo as grades, né? A gente fala que é umas grades mais quadradas. O tempo de reciclagem dessa grade ela é muito grande. Só que a atualização tecnológica é constante. Então, as certificações, eles ajudam muito a gente manter também atualizado, né? Para o que o mercado precisa, por uma novidade. Então, a gente vive falando de inteligência artificial. Se a gente for para uma faculdade hoje, a gente não tem uma matéria nesse assunto. Mas uma certificação ajudaria o profissional a se capacitar nessa área. Então, a certificação ela vai ajudando o profissional a manter atualizado com o que o mercado precisa, ou seguir uma tendência, né, do que o mercado está seguindo hoje. Excelente, muito bom. E assim, ouvindo vocês, até, né, por essa questão da área acadêmica também, com tantas opções disponíveis, desde certificações mais generalistas até as mais, as que são mais especializadas, altamente técnicas, deve ser difícil saber ali o caminho a seguir, né? E aí eu queria ouvir de vocês na prática, como escolher a certificação mais adequada dentro desse universo gigantesco que a gente tem? Quais critérios um profissional que quer dar um passo adiante na carreira ou até aquele que quer começar, né? Quais ele deve considerar? Thaís, queria que você trouxesse aí essa visão, por favor. É uma questão muito interessante e vai depender bastante, como você falou, do momento da carreira dessas pessoas. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que quer entrar no mercado, é uma oportunidade que ele tem de se autodescobrir também. Então, tem várias possibilidades, tem vários eixos diferentes, várias formas de atuação. E aí, acho que antes de procurar na prática a certificação, é importante que essa pessoa estude, procure vídeos, entenda ali como que é o dia a dia de cada área, para que ele consiga trilhar ali a carreira que ele quer. Então, é um momento em que você consegue realmente projetar um protagonismo na sua carreira.
Para quem já está dentro do cenário de cibersegurança e quer seguir ali na questão de certificação, tem outras possibilidades. Então, por exemplo, a gente pode ver no sentido de uma pessoa que já trabalha com a tecnologia, já trabalha dentro de um determinado função ali por anos e quer ter alguma coisa para, de certa forma, concretizar essa experiência que ele tem, e a certificação pode ser uma forma da gente ter isso, um espólio de guerra ali, dessa experiência que essa pessoa já tem. Ou, por exemplo, dentro de empresas que podem ter programas de certificação, metas de certificação, e essas próprias empresas incentivarem os seus funcionários a buscarem essa capacitação. E aí é uma oportunidade desses funcionários se destacarem também dentro da empresa e buscarem conhecimento em uma tecnologia que hoje a empresa sente que tem uma lacuna ali dentro. Ou também, olhando para uma pessoa que tem um objetivo, que quer, às vezes, fazer uma transição, começar a trabalhar com algo específico, a certificação pode realmente ser uma forma de dar um pontapé inicial. Seja numa questão de quero me especializar em algo, em uma tecnologia, ou quero passar por uma função mais gerencial. Então, tem várias possibilidades, e aí, de acordo com o momento e com o objetivo da pessoa, a certificação é uma coisa que vai auxiliar e vai acelerar também os objetivos de carreira dela. Legal. Interessante ouvir você falando até de acelerar, né? E queria ouvir de vocês duas agora, porque as pessoas, a gente investe tempo, recurso, né, em uma certificação, e muitos podem até se perguntar, será que vale a pena, né? Além do conhecimento técnico adquirido, quais são os benefícios reais dentro de um pouco do contexto que você trouxe, que uma certificação pode realmente trazer para a carreira? Ela vai abrir portas, ela traz novas oportunidades, promoções, aumento ali, potencial, né, de valorização salarial também. Como que o mercado percebe um profissional que está certificado, que tem algumas certificações, com alguém que tem uma experiência prática apenas? Eu vejo como a certificação uma maneira de você meio que se firmar no mercado de trabalho. Uhum. Então, você tem a experiência, você pode ter um hands-on, você tem aquela mão na massa, né, do dia a dia. Mas a certificação, ela te traz aquele pontinho extra que precisava para firmar você como um profissional especialista naquilo. Ou até mesmo, a gente fala muito de início de carreira, né? Pensando no ponto de vista de RH, daqui a pouco alguém chama alguém do RH para confirmar isso. Mas se você for ver alguém que tem uma faculdade e um outro profissional, tá cursando, né, uma faculdade nessa área. Você tem outro profissional que também está cursando, mas ele já tem uma certificação, mesmo que seja de um nível inicial, você já começa a falar assim, olha, tem um profissional aqui que está buscando novos horizontes, que está buscando um plus, né, que já é um profissional ou já é um estudante que tem aquela consistência de estar estudando, de estar buscando, de ter uma dedicação maior. Então, eu também vejo esse pontapé inicial de primeiras certificações, mesmo que elas sejam do nível mais baixo, mais básicas, né? De que traga para a experiência também pro profissional abrir portas, se destacar, né? Ter aquele currículo de destaque maior. E para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, se consolidarem naquela posição. Então, isso traz também algumas vantagens, né? Poxa, você tem um profissional, às vezes você trabalha como meta no profissional, né? Quantas vezes na carreira a gente já não viu? Quando eu comecei nessa área, eu tive uma empresa que incentivou muito a fazer certificação. Eles bancavam as certificações pra gente. E isso era um pouco de meta. Eles falaram, quais certificações, qual que é a área que você quer seguir? A gente traçava algumas metas no ano dessas certificações. Conforme eu fosse passando, eles iam fazendo o reembolso, né, dessas certificações. Sim. Então, eles pagavam essa certificação para nós. Só que no final do ano, quando você cumpria aquela meta, normalmente vinha com uma promoção, um ajuste salarial. Então, eles tinham essa relação entre certificação, né, caminho profissional, com um aumento também de hierarquia dentro do trabalho. Então, eu vejo isso que está bem relacionado uma coisa à outra. Que legal, bacana essa visão. E eu acho legal destacar também, olhando de uma outra perspectiva, que só a certificação sozinha não cria um bom profissional. Então, você ter sua certificação não te isenta de ter que ter respeito, soft skills, capacidade de comunicação. Então, a certificação é um plus ali que vai te ajudar a acelerar e te direcionar na sua carreira. Então, eu gosto de pensar, por exemplo, que a certificação que você vai posicionar ali numa plataforma, seja no seu currículo, seja no LinkedIn, é como se fosse um produto que você está colocando numa vitrine. Então, você vai chamar a atenção de alguém ali para ele querer saber mais, para ele querer saber
dentro dessa metáfora com o cliente. Como que é o serviço, como que é o suporte, como que ele foi atendido. E aí, dentro do universo profissional, é entender qual que é a sua experiência, qual que é a sua bagagem, como que você trabalha em equipe. Então, é importante ter essa visão do todo. A certificação sozinha não vai te ajudar a alcançar alguma coisa, mas sem a certificação, muitas vezes a pessoa não vai nem entrar na sua loja. Então, é nesse sentido que você tem ali ter esse recurso a seu dispor para te ajudar na sua carreira. Excelente, meninas. São exemplos práticos, né? Vivências até exemplos práticos de como isso muda, né? E como isso pode realmente beneficiar, né? Gostei muito desses exemplos. E tem muitos profissionais, ou enfim, muita gente que assim, sabe que requer muita dedicação, né? Uma certificação, você conquistar ela exige dedicação, igual vocês falaram, tempo, muitas vezes também investimento financeiro. Quais os principais desafios que os profissionais, e que vocês já podem trazer pra gente, que os profissionais vão enfrentar nessa jornada, né? Porque você tem a carga de estudo, preparação para exame, conciliação com o trabalho também, tem empresas que podem trazer isso como meta, né? Uma missão que o funcionário precisa cumprir. Na experiência de vocês, quais estratégias ajudam a superar esses obstáculos, e os profissionais, o que eles podem fazer para conseguir ter um bom desempenho? Olha, é sempre muito complicado isso, principalmente porque quem estuda e trabalha, né, já tem uma rotina muito puxada. Então, às vezes, trabalha ali 2 períodos e estuda o 3º período, né, não tem muito tempo. Mas o que eu sempre falo, né, eu já tive essa rotina também de estudo e trabalho, né? Sempre acabei conciliando os dois. E daí você tem que pensar, às vezes você tem que ter o plus ali da certificação, de fazer um estudo extra, né? Eu sempre trabalhei muito com metas, então, assim, acho que a organização nessas horas, querendo ou não, ela é exigida, porque a gente tem que se organizar no dia a dia para cumprir o que a faculdade ali pede de você, que o trabalho está pedindo, mas também de conseguir ali dedicar algumas horas de estudos durante a semana, que às vezes, gente, não é muito. E eu sei que muita gente fica muito frustrada. Eu queria estudar 4 horas por dia para isso, mas não consigo. Mas colocar metas reais. Poxa, eu tenho uma certificação aqui, ó, que eu tô com o curso são 20 horas, eu vou precisar fazer simulado. Poxa, dá 6 meses para você fazer a certificação. E nesses 6 meses, coloca lá na sua meta. Eu vou conseguir me dedicar 4 horas por semana. Poxa, daqui 6 meses você tá com a sua certificação. Então, você consegue se planejar e consegue, às vezes, conciliar esses 2 trabalhos, né, para isso. E para quem só trabalha, né, tem um período um pouquinho maior, às vezes consegue também fazer certificações que exigem bastante do profissional. Então, hoje a gente tem certificações que demandam muitas horas de estudo. Então, para quem só tá nesse ritmo, né, vamos pôr uma aspas aqui, né, só entre aspas, de trabalho, né? Mas ter um pouco mais de tempo para se dedicar à noite, consegue também fazer certificações que hoje tem um respeito no mercado muito grande. Então, dá para aproveitar bastante esse tempinho que às vezes é livre, suado, né, ali com a família, mas de conseguir conciliar isso, de se organizar e falar assim, não, em 1 ano eu vou ter essa certificação, daqui 6 meses eu quero essa certificação. Colocar metas para você mesmo. Eu vejo que esse é um bom caminho. Legal. Exatamente. Assim, é natural que sacrifícios serão necessários. Então, um tempo ali que você está estudando é um tempo a menos que você pode estar dormindo, que você pode estar passeando com a sua família. Então, é importante a gente levar em conta essa questão do equilíbrio. Equilíbrio, como em tudo na vida. Então, eu preciso inserir isso dentro da minha rotina, mas de uma forma que isso não atrapalhe ali minhas relações, minha saúde, meu desempenho profissional. E sempre focando ali no retorno. Então, você vai ter um benefício ali a longo prazo em relação a isso. Legal, e assim, entender também como funciona mais para você, né? O que se adapta melhor ao seu dia a dia, a rotina que você tem hoje, como você colocou, né, Mavi? Às vezes a gente quer algo a jato, 1 mês, 2 meses, e não é bem assim. Então, acho que ter essa consciência também, né? Se estudar, se autoconhecer, às vezes a pressão que a gente se coloca prejudica mais. Então, às vezes, só de dar o tempo é mais benéfico para você do que a pressão que você coloca em si mesmo de fazer em 2 meses. Você não vai estudar o suficiente, às vezes vai para a prova despreparado, acaba não passando. Teve um investimento muito grande, porque essas certificações, às vezes, né, por mais que seja um nível inicial, tem um valor significativo.
Então, assim, às vezes essa pressão que a gente coloca em cima da gente é mais prejudicial para nós. Aí tem o trabalho de reestudar aquilo, de daí você ficar nervoso porque você já não passou na primeira vez, então você tem consequências, né, de ter essa pressão, essa pressa de prestar. Então, eu também penso nisso, acho que a calma nesse momento, ela tá do seu lado, né, ela vai te ajudar. Perfeito, e é aquele caminho que você falou um pouquinho, né, de qual o seu momento, né? Onde você está na sua carreira e o que você almeja, né, para você poder dimensionar isso, né, colocar a certificação e organizar o seu tempo, né, e até pensando um pouquinho nessa questão tempo, nessa questão entender o seu momento, vou me dar 6 meses para fazer essa certificação. A gente sabe que nesse meio tempo a tecnologia ela avança, né? É uma coisa que era relevante em alguns meses, anos, ela pode se tornar obsoleta, pode surgir algo às vezes disruptivo, inovador, que acaba tomando frente. Como que essas certificações, elas conseguem acompanhar essa evolução também de desenvolvimento de novas tecnologias, né? Elas se atualizam na mesma velocidade que essas mudanças do setor? E até para quem já conquistou uma certificação, qual a importância de continuar estudando, se reciclando, como ter esse olhar? Aí eu queria ouvir Thaís e Mavi também contribuições, por favor. Acho que como você falou, a tecnologia, ela vai evoluir, ela vai mudar. E aí, nesse sentido, a Mavi acabou trazendo também, a certificação, ela tem um benefício em relação, por exemplo, a um currículo numa universidade, porque ela consegue se atualizar muito mais facilmente também. Então, às vezes, olhando para a tecnologia, olhando para casos de uso, soluções, a solução vai mudar, a gente vai ter novas features, novos recursos, novos casos de uso. Então, isso vai acabar aparecendo e tendo ali uma consequência na questão do que você vai estudar e o que você tem que adquirir para tirar aquela certificação. Isso é natural e isso é essencial. Então, quando você fala, o quão importante é a gente estar se reciclando, é necessário. Então, tanto que em relação a diversas certificações, elas vão vir com prazos de validade que vão exigir que você ou as refaça ou faça ali uma prova um pouco mais complexa ali dentro do mesmo programa para que você consiga realmente ter essa atualização em relação ao que o mercado na prática exige dentro daquela certificação e dentro daquele escopo de atuação que ela está inserida. E até mesmo falando um pouquinho de mundo Fortinet, né? Toda vez que a gente atualiza os nossos produtos, depois de um tempo a gente também atualiza as certificações, para que elas acompanhem as novidades que a gente tá propondo para o mercado. Então, eu tô fazendo mudanças, tô liberando mudanças para o mercado de novas features, novos produtos, e a certificação ela vai acompanhando isso. Então, o profissional que ele vai ter que fazer ali a certificação a cada 2 anos, ele acaba recebendo, né, nos estudos dele, as novidades que tem naquilo. Então, ele vai se auto-reciclando só de refazer as certificações. Entendi, perfeito. Porque a certificação que ele fez 2 anos atrás não vai ser a mesma de agora. Ele vai pegar toda essa atualização no novo curso que vai ser disponibilizado. É a mesma certificação, entre aspas, mas já com as inovações que surgiram desde a vez que ele concluiu. Exatamente, o conteúdo vai mudar. Então, isso que é importante. O profissional sim. que tem essas certificações, que ele precisa fazer essa reciclagem, conforme for expirando, né, as certificações dele, ele vai conseguindo a reciclagem, estudando para tirar novamente. Interessante, gente. É avaliar isso o tempo todo, né? E nesse processo tem um ponto interessante que você trouxe, Mavi, que eu queria que você comentasse mais, que você trouxe no nosso alinhamento, que se fala muito de mentoria também, né? E eu percebo até que no mercado se fala muito, mas sempre muito no ponto de vista de liderança, né? Desenvolvimento de liderança, negócios, atingir metas de negócio. E a gente olha pouco para a mentoria de um ponto de vista um pouco mais amplo, né? E de que a mentoria pode ajudar em vários cenários. E, inclusive, esse que a gente está falando é um deles. Foi um ponto que você trouxe, eu queria que você falasse mais, comentasse como a mentoria pode ajudar nesses casos, nessa trajetória, não só pensando ali em conteúdo técnico, mas também estratégia de estudo, gestão de tempo, metas que você quer alcançar, como que a mentoria pode trabalhar isso? A gente sempre fala de uma mentoria, às vezes, de soft skill, de liderança, né? Exato. Mas esquecem, às vezes, da mentoria técnica, né? E às vezes não precisa, gente, ser uma mentoria propriamente dita, dentro de um programa, dentro de uma instituição. Não é isso, mas buscar mentores na área. Eu quero fazer uma nova certificação, mas a gente sempre fala isso, né? Quando a gente vai para esse mundo de certificação, você tem hoje
como estudar. Cada pessoa estuda de um jeito. E eu tenho um jeito diferente de estudar, que a Thaís tem um jeito diferente de estudar. Porque o jeito que a gente assimila as matérias é diferente de pessoa para pessoa. Então, a gente tem isso. Só quando a gente vai para esse mundo de prova e certificação, a gente tem que conciliar o tempo da prova. A leitura. Então, a gente fala assim, né? Como fazer a prova? Então, assim, depende do tipo de certificação, né? De quem faz a certificação. Você tem perguntas diferentes, tempos diferentes de resposta. E quando a gente vai pela primeira vez fazer aquela modelo de certificação, a gente não tem esse conhecimento. Então, quando a gente fala de mentoria, às vezes buscar um apoio no mercado que já tenha certificação, já tenha passado para isso, sentar com a pessoa e conversar. Olha, me dê orientações de como foi sua prova, o tempo foi o bastante, você teve que correr, né? Como que foi essa gestão, né, de terminar a prova no tempo? Como que são feitas as perguntas? Às vezes, numa simples conversa, a pessoa fala, olha, de todo esse conteúdo, foca nisso, foca naquilo, porque são conteúdos que caem bastante na prova e às vezes a gente não deu importância suficiente para ele, deixa um pouquinho de lado. Então, a mentoria que eu falo é de buscar orientação na área de alguém que te ajude a te passar um pouco de experiência de como foi aquela prova para ele, para que você possa agregar isso. Até a gente estava falando um pouquinho no alinhamento, né? Teve um caso recente, né? No começo ali do final de 22 para 23, né? Falo, trocou o ano, a gente já tá perdido, né? Sim. Mas eu queria muito fazer uma certificação na área de cloud. E era uma certificação que eu não conhecia ninguém que tivesse feito. E eu queria, assim, eu já tava estudando, eu tinha feito vários cursos, tava ali no meu... Falei, poxa, mas eu queria tanto conversar com alguém para que me passasse uma sensação da prova. Aí, nisso, tô lá no LinkedIn olhando, vi que uma pessoa da Fortinet publicou que tinha feito a certificação e passado. Mas na hora, chamei ali no Teams, me apresentei, né? Nem tinha muito contato com a pessoa na época. Falei, olha, eu vi que você passou, é uma certificação que eu tô estudando e tudo mais. Pessoa, na hora, me dá 5 minutinhos que eu ligo pra você. Conversamos da prova, ele me deu orientações de falar, ó, faz esse curso adicional, foca nessas matérias. E depois eu fiz tudo. Aí eu chamei de novo. A gente começou a conversar de simulado que a gente estava fazendo. Simulado que a pessoa gostou, que já tinha feito a aquisição, que eu tinha achado legal. Então, assim, em 2, 3 semanas, a gente teve 2, 3 encontros de 15, 20 minutinhos. Debatemos algumas questões na prova. Quando eu cheguei para a prova, realmente a experiência que ele tinha me passado, tudo que ele tinha falado, estava lá. Era realmente... Então, e foi algo muito bom, porque eu não tinha a menor noção do que ia acontecer naquela prova. Então, foi um ponto, assim, extremamente importante. E você falar, é uma mentoria? Foi algo que a Fortinet veio e colocou um mentor? Não. Não. Mas foi uma pessoa que eu acabei buscando uma orientação ali e teve esse papel de mentor ali, de ajuda, de auxílio. Então, eu sempre falo isso. Busquem pessoas na área, converse com as pessoas que já tenham passado por isso, para que ela possa compartilhar a experiência com você e você não vá tão despreparado, né? Nossa, até leve o susto de como fazer a prova, né? A Thaís é boa nessas maneiras de estudar, de ler prova também, então ela tem bastante experiência com isso. Que é uma questão importante, né? Olhando para a certificação, você saber fazer prova. Então, você conseguir gerenciar o seu nervosismo, às vezes lidar ali com uma prova que não é na sua língua nativa. Então, hoje, certificações ali técnicas, grande maioria vai ser em inglês. Gestão de tempo, então tem muito essa questão, e aí olhando ali para os nossos mentores, e às vezes a gente sabe que dentro do cenário de cibersegurança é um setor que todo mundo meio que se conhece também, então a gente pode buscar esses recursos, mas não precisa ser necessariamente uma pessoa que você vai ter uma troca direta ali, você pode procurar no YouTube uma pessoa que já fez a prova. Existem vários conteúdos também. Eu acho que o importante é a gente ter uma postura de não conformismo. Então, não se conformar em não saber, em não entender. E realmente buscar esses recursos pra gente conseguir ter esse feeling, essa sensação da prova e chegar realmente para fazer a prova com mais tranquilidade. Que legal. Não, muitas dicas, gente. Eu vou colar na Thaís para entender essas técnicas dela de estudo, até para mim também. Isso, eles falam muito de... hoje o pessoal reclama do excesso de informação, né? Sim. Muita informação. Mas, poxa, vamos usar esse excesso de informação para algo positivo. Então, assim, vai ter. Experiência Exatamente. de pessoas compartilhando, de como foi. Muito curso gratuito. Muita gente, assim, com canal no YouTube, passando aula sobre determinados assuntos das provas. Tá lá, disponível.
Olha Então, que às vezes, esse interessante. excesso de informação pode ser ruim, mas o excesso de informação também nessas horas é muito bom. Porque daí você precisa ter um foco, direcionar, você consegue achar, né? Você consegue achar, vai ter o conteúdo disponível para você. E acho que é importante a questão do autoconhecimento também, igual a Mavi mencionou. A gente saber como a gente aprende. Então, algumas pessoas vão aprender melhor através da leitura, outros escutando, outros com laboratórios, fazendo hands-on. Então, entender como você aprende melhor para que seu processo ali de educação realmente seja o mais efetivo possível. Então, você conseguir absorver mais coisa com menos tempo. Então, acho que isso é importante. E tem bastante experimentação nisso, né? Você tentar e se não tá dando certo, já mudar um pouco a rota, porque como vocês falaram, né, são exames que requerem muito tempo de estudo, né? Então, acho que eu tô pensando aqui no que vocês estão trazendo, acho que tem muito assim, não tá dando muito certo, vou mudar a rota. Isso pode acontecer, né? E é ideal que você faça isso, né? Para encontrar as ferramentas que mais são úteis para você, ou que funcionam com você, Exatamente. Você vai ganhando experiência também. Então, é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, principalmente se você segue nessa jornada de quero ter capacitações, quero ter certificações novas com frequência. Então, você vai se autoconhecendo e vai ter o caminho das pedras ali, de como você consegue realmente ter um resultado mais efetivo. Excelente, meninas. E até, enfim, todo esse cenário, todo esse ecossistema, a Fortinet tem realmente um papel ali importante, né? Quando a gente fala de treinamentos e de certificação, existe o Fortinet Training Institute, que é um dos maiores e mais amplos, né, programas de treinamento do setor. Eu queria ouvir, né, de vocês, Thaís, e queria que você me contasse um pouco hoje, quais recursos e ferramentas estão disponíveis, né, pelo Fortinet Training, como que funciona, como podem ser acessados, acho que casa bem com o que vocês vieram trazendo aí de opções de estudo, né? Exatamente. O Training Institute acaba sendo uma ferramenta, um recurso ali muito importante para acabar atuando naquele desafio que eu mencionei no começo, que é a falta de profissional capacitado. Então, ele é um portal ali que a Fortinet oferece de forma gratuita. Então, hoje, qualquer pessoa pode ir lá acessar, fazer sua conta, se registrar. E lá dentro, você vai ter acesso a diversos conteúdos, seja a nível de conscientização, então, entendimento básico sobre conceitos de cibersegurança, da parte mais técnica mesmo, para o time ali que está no dia a dia com as tecnologias, uma visão mais de arquitetura, se for o caso. Então, a gente ter ali os recursos que nos ajudem a realmente ter esse entendimento, ter esse crescimento, tanto pessoal, olhando para o nosso dia a dia, como a gente está interagindo com o universo cibernético, quanto profissional também. Então, isso é um recurso que está disponível para todo mundo. E, como eu falei, de forma gratuita. Então, qualquer pessoa pode acessar lá, fazer a conta e passar a consumir esses recursos. E é um auxílio ali muito valioso, olhando para as certificações da Fortinet também. Bacana, interessante. E como que as certificações estão organizadas ali atualmente? Então, hoje a Fortinet acaba trabalhando com uma jornada de certificação, então a gente começa na prática com algumas certificações mais a nível de conscientização, de fundamentos, e olhando mais para o universo técnico, a gente se divide em alguns pilares. Então, olhando, por exemplo, para o nível de Professional, Fortinet Certified Professional, em que você realmente faz ali uma prova pela Pearson para conseguir ter a validação. Então, a gente tem 3 principais pilares, que é Network Security, então trabalhar com segurança voltada para a rede, SecOps, então segurança voltada ali para operações de segurança na prática, e a parte de cloud. Então, hoje, essa distinção inicial, essas frentes de trabalho, olhando para qual que é o setor, qual que é o cenário em que as pessoas estão inseridas e onde faz mais sentido elas se capacitarem. Então, se eu tenho um profissional que está trabalhando com cloud especificamente, faz mais sentido ele buscar certificações e provas que estão olhando ali, por exemplo, recursos de cibersegurança para GCP, recursos de cibersegurança para Azure, recursos ali voltados, por exemplo, para um FortiWeb. Então, olhando para as provas e tecnologias que fazem sentido para o dia a dia daquela pessoa. E aí, isso também acaba tendo consequências em relação a como a gente adquire essas capacitações, essas certificações. Então, por exemplo, hoje, dentro do nosso modelo, em muitos casos, a gente vai precisar fazer mais de uma prova para conseguir essa certificação. Então, a gente pode fazer uma prova ali que é mandatória, uma outra que é eletiva, para você conseguir realmente ter essa visão mais holística disso. E na hora de
fazer recertificações, as reciclagens que a gente acabou mencionando, a gente tem a possibilidade de refazer essas provas ou olhando para uma jornada ali mais complexa. Então, pensar em trabalhar com certificações de Solution Specialists também. Então, se eu estou centrado dentro do universo ali de NetSec, então talvez eu queira me especializar olhando para SD-WAN, olhando para Enterprise Firewall. E aí a gente consegue também delimitar essas jornadas dentro dos pilares e ajudar esses profissionais a se reciclarem e a se capacitarem cada vez mais. Excelente. E até complementando aqui, né? Por favor. Então, a gente hoje também tem pilares no nível de especialista que são bem dedicados a alguns nichos de mercado que a gente vai atuar. Então, a gente consegue atender, eu falo assim, né, um pouquinho de tudo que a gente vai trabalhar, que a cibersegurança oferece dentro desses pilares. E para quem tem dúvida, gente, quando entrando lá no Training Institute, tem uma notinha de rodapé falando qual que é a prova mandatória, quais são as opções de prova eletiva, tem as regrinhas de recertificação. Então, é só ler. Bem no final, assim, tem todas as regras. Então, o pessoal que está pensando em prestar, não tem contato ainda com os modelos de nossa certificação, é só acompanhar mesmo no training que ele vai te falar exatamente qual prova você faz, qual prova você pode escolher ali para estar prestando sua certificação. Tá tudo documentado, pessoal. Podem consumir. Assim, bem didáticas, claro, tem todo um nível, né, uma jornada mesmo, como você colocou, mas super compreensível, didático, você consegue se achar facilmente ali nas certificações, então, pelo que deu para ver. Isso mesmo. Principalmente a Thaís já elencou todos aqui os pilares, né, já detalhou todos. Ou assistam um podcast. Que tem todas as explicações. Também, exato. Bom, estamos caminhando para o final e antes de encerrar, eu queria muito que vocês já trouxeram ao longo, né, da conversa várias dicas, mas quando a gente pensa de forma prática, até básica, às vezes, para quem está começando para quem está pensando em começar essa jornada de certificações, eu queria dicas mesmo, práticas para esse começo. O que é essencial e primário saber para dar o primeiro passo? Olha, o que eu sempre falo assim, antes da pessoa ir correndo para a certificação, eu tenho que prestar, vamos conhecer um pouco mais da área que nós estamos. Sempre falo assim, joga lá no Google, a gente sempre usa as ferramentas, né? Joga lá no Google, qual que é o mapa hoje de cibersegurança? Vai vir algo enorme, cheio de ramificação. E ele começa a delimitar. Como que ele vai delimitar? Poxa, vamos contratar um curso, vamos consumir vídeo no YouTube do pessoal falando da área, dentro desses cursos eles já vão falando de certificações. Você já vai conhecendo os profissionais que estão envolvidos nessa área. Você pode olhar e falar 3 cursos de algo que você achou que ia amar. Você fala, poxa, acho que isso não é para mim. Você não gastou seu tempo estudando, fazendo uma certificação de algo que você nunca vai trabalhar porque você não gostou. Então, eu sempre falo assim, define primeiro a área que você quer trabalhar dentro de segurança. Definindo essa área, aí já muda a pergunta lá do Google, né? Qual é o mapa de certificações da minha área? Porque isso hoje é criado, hoje a gente tem isso pronto. Né? Esses mind map que o pessoal faz colorido, já com níveis de certificação, então níveis mais introdutórios, alguns intermediários, alguns especialistas. Então ele já cria esse roadmap para você. Você pode olhar isso, que já é um conteúdo pronto, e falar, eu já tenho um desenho de onde eu tenho que seguir. Então a primeira dica que eu falo é conheça a área que você quer atuar, e depois você define os objetivos que você quer atingir, né? E também eu vejo assim, a gente às vezes quer dar o passo maior do que a perna. A gente já viu, achou uma área que a gente quer prestar a certificação mais difícil que tem. E vamos começar do básico, fazer a construção profissional até você chegar naquela certificação mais difícil. Porque não adianta também a gente pular todo o processo que está ali envolvido de aprender os detalhezinhos e querer para a certificação que é a mais difícil, a de especialista, e você não vai ter todo o conhecimento necessário para passar nessa prova. Então, de ir fazendo as coisas no seu tempo mesmo, de ir respeitando a jornada de conhecimento. Então, eu vejo que esse é o passo inicial para a pessoa alavancar os estudos na área. E faz todo sentido. Exatamente. E aí, complementando, acho que a Mavi fez a colocação perfeita em relação ao conhecimento, mas em relação à postura mesmo, mindset, acho que é importante lembrar que, olhando para a certificação, é um investimento que você faz para você mesmo. O tempo que você está desempenhando ali, o conhecimento que você está adquirindo ali é seu.
É um desenvolvimento que você está trabalhando na sua carreira. Então, óbvio que é bom para o mercado de trabalho, é bom para as empresas ter mais gente capacitada, mas na prática você está emprestando o seu conhecimento para essas empresas e você está carregando isso com você sempre. Então, é um investimento que vai sempre valer a pena, e tendo essa noção, esse caminho que a Mavi mencionou, e realmente essa ambição de querer sempre se capacitar mais, querer sempre trazer novas informações para dentro de si e buscar esse objetivo. Excelente, meninas. Excelente. Bom, a conversa tá incrível. Tenho certeza que a gente levaria muito mais tempo aqui, falando não só com sobre a experiência de vocês, mas sobre esse tópico, né? Quero agradecer o conhecimento que vocês passaram, toda essa experiência, todas essas dicas. São mulheres engenheiras altamente certificadas, né? Que temos aqui na Fortinet. Estão entre as mais certificadas aí, tenho certeza que do país, da área de cibersegurança também. Então, eu quero deixar meu muito obrigada, ainda mais nesse mês que o podcast, né, vem ao ar, que é o mês das mulheres, que a gente celebra o mês das mulheres. É muito importante ter vocês aqui, ouvir vocês. Tenho certeza também que a nossa audiência vai tirar muitos aprendizados, porque foi tudo muito rico que vocês compartilharam. Então, muito obrigada pela participação. A gente que agradece o convite, foi, como eu falei, uma honra estar aqui com vocês, duas profissionais que eu admiro demais. Então, obrigada pelo convite, obrigada pro pessoal que acompanhou a gente também, espero que vocês tenham curtido. Eu que agradeço o convite, como eu disse, eu já tô me sentindo aqui de casa no podcast. Muito obrigada pela participação também das duas. É um prazer muito grande trabalhar com vocês e estar aqui hoje. E eu espero que o conteúdo realmente seja rico aí pro pessoal que tá começando essa jornada, que pelo menos seja esclarecedor, né, para eles. Com certeza. E para quem nos acompanhou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este episódio. Se tiverem dúvidas ou sugestões de temas para os próximos programas, deixem nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!